Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube neste sábado, né? Um sábado que começou agitado com a notícia nesta madrugada que eu trouxe aqui no YouTube sobre duas propostas que chegaram para o Botafogo nos últimos dias, né? O Cuiabano e o Igor Jesus. Se você não viu esse vídeo ainda, clica aí e veja que é informação exclusiva aqui do canal do Medeiros. Mas esse vídeo aqui vai ser para falar de treinador, né? Nesta madrugada, lá por volta das 3 horas da manhã, o Globoesporte.com trouxe aí os nomes dos treinadores, né? Quem acompanhou o canal do Medeiros na Placar TV ontem, né? Quem está acompanhando aí de perto aqui o nosso trabalho, já soube ali de alguns detalhes. E aí o Globoesporte.com trouxe os nomes, né? Fez a apuração deles também. E está confirmado, são esses nomes mesmo, né? Eles conseguiram a liberação para soltar o nome. A gente, quando não tem a liberação aqui, a gente não solta, até para a gente não perder a nossa fonte, né? Então, é a nossa fonte que é uma das nossas fontes mais importantes. A gente só solta realmente se a gente tiver a liberação, se pode soltar ou não. Já que a gente não tinha, a gente agora confirma aí a informação que foi trazida nesta madrugada. 3 nomes estão na mesa de John Textor. Tata Martino, né, treinador que passou em diversos clubes aí na carreira, o último foi o Inter Miami. A gente vai passar a carreira de cada um, os números de cada um aqui nesse vídeo. Fica até o final desse vídeo. Tem o Tata Martino, tem o Rafa Benítez e tem o Vasco Matos. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar um like nesse vídeo aqui, que é muito importante, você contribui demais aqui para o crescimento do canal do Medeiros. O seu like faz o que o YouTube divulgue esse vídeo aqui para outros irmãos de camisa botafoguenses, né? Ative o sininho também para toda vez que nós soltarmos um vídeo aqui no YouTube, você ser notificado no teu celular que o canal do Medeiros está soltando mais um vídeo, né? Como esse aqui. Beleza? Vamos começar então, vamos começar falando sobre Tata Martino? Vamos para o canto da tela então, que eu tenho muita coisa para passar aqui sobre treinador para vocês. Vamos detalhar cada um deles. Lembrando, John Textor ainda não escolheu. Será um dos 3, né? E o John Textor está aí no processo de escolha. Assim que ele escolher, ele vai fazer a proposta oficial para esse talvez novo treinador do Botafogo. Vamos para o canto da tela e vamos falar então sobre, primeiro, o Tata Martino. Pronto, aí estamos na tela do Transfer Market para a gente falar de Gerardo Martino, mais conhecido como Tata Martino, 62 anos, natural de Rosário, na Argentina, né? É um treinador que costuma jogar no 4-3-3 ofensivo e ele está sem clube. Ele saiu do Inter Miami no dia 22 de novembro. Alguns meses atrás, ele se desligou do Inter Miami por razões pessoais. Ele não foi demitido. Ele acabou fazendo a campanha com recorde de pontos na MLS, né, na temporada regular, só que na MLS não pontos corridos. Se fosse aqui no Brasil, ele teria sido campeão da MLS. Lá na MLS é um modelo antigo do Campeonato Brasileiro, onde você se classifica para uns playoffs, né? Um pouquinho diferente, né? Porque lá tem negócio de conferência, né? Conferência Oeste, Conferência Leste, tem umas coisas assim. Mas o que acabou acontecendo? O Tata Martino com o Inter Miami foi para esses playoffs e perdeu nas quartas de final para o Atlanta United, outro bom time também da MLS. E aí acabou sendo eliminado, não foi o campeão, mas por conta de ter sido aí o melhor time da temporada regular, garantiu também a passagem, digamos assim, para o Super Mundial de Clubes. Vamos falar um pouquinho mais então sobre o Tata Martino? Tata Martino, como eu já disse, 62 anos, ele tem dupla nacionalidade, é argentino e italiano, né? Gerardo Daniel Martino. Olha os últimos clubes dele aqui, ó. Inter Miami, onde ele ficou de 2023 até 2024. Seleção do México, onde ele ficou de 2019 até 2022. Ele foi também treinador do Atlanta United, de 2017 até 2018. Foi treinador da seleção da Argentina, em 2014 até 2016, treinou o Barcelona em 2013 até 2014, treinou o Newell's Old Boys de 2012 a 2013,
e treinou a seleção do Paraguai de 2007 a 2011, tá? Vamos parar por aqui? Teve também, ó, Libertad, Colón, Cerro Porteño, enfim. Vamos parar aqui no Paraguai, né? Porque a gente já tá falando de 2007, né? Tem muito tempo já. Ele disputou a Copa do Mundo, né? Pela seleção do Paraguai, a Copa de 2010, né? A seleção do Paraguai foi bem na Copa de 2010, inclusive. Né, foi um grande trabalho dele nessa seleção do Paraguai. Depois aqui no Newell's Old Boys da Argentina, ele foi campeão da Liga Argentina e em 2013 chegou às semifinais da Libertadores, perdendo somente para o Galo, né? O Galo foi o campeão da Libertadores 2013, tá? E aí depois do Newell's ele faz esse grande trabalho e ele vai para o Barcelona, cara. No Barcelona ele não vai muito bem, ele mesmo admite depois que o trabalho dele no Barcelona não foi muito bom. Tá? Ficou 59 jogos no Barcelona, apesar de ter tido um aproveitamento bom, o Barcelona não acabou sendo campeão de algo relevante com ele. Depois ele assume a sua segunda seleção, né, na carreira, ele assume a Argentina, fica na Argentina de 2014 até 2016. A Argentina ainda estava naquele momento de seca, né? A Argentina não tinha voltado a vencer um título, e aí ele consegue ficar somente 2 anos. E aí ele começa a se aventurar lá no mundo americano, né, nos Estados Unidos. Vai para o Atlanta, depois dá uma passada na seleção mexicana e aí termina no Inter Miami. Então, nos últimos anos, né, ele teve aí passagens da América Central e na América do Norte. Seria a primeira vez que ele viria para o Brasil, né? Não tem times brasileiros na carreira. Então, o Tata Martino aí... os números, né, do Tata Martino. Vamos dar uma olhada aí nos últimos trabalhos dele, né? 67 jogos no Inter Miami. Vamos ver aqui quantos ele ganhou, quantos jogos ele empatou e quantos jogos ele acabou perdendo, né, no nosso querido Inter Miami. Vamos clicar aqui e a gente vai ver agora. Olha aí, ó, número na tela para vocês. 67 jogos pelo Inter Miami, 38 vitórias, 13 empates e apenas 16 derrotas. Então, o aproveitamento geral dele no Inter Miami acabou sendo bom. 165 gols marcados, 121 gols sofridos. Bastante gols feitos, mas também bastante gols sofridos, né? Média de 3 gols feitos, mas pelo menos 2 gols sofridos por partida. Beleza? Esses são os números do Tata Martino lá no Inter Miami, beleza? E aí? Bom, vamos lá, vamos falar então já do segundo treinador, né? Vamos falar do Rafa Benítez. Eu vou pro canto da tela de novo, né? Já vimos sobre o Tata Martino. Deixem os seus comentários, né? Depois do final desse vídeo. Eu quero ouvir e ler a opinião de vocês, né? Qual treinador que você, torcedor do Botafogo, prefere, tá? Então vamos lá pro canto da tela de novo, vamos falar do segundo nome, vamos falar do Rafa Benítez. Olha aí na tela então, hein? Rafael Benítez, mais conhecido como Rafa Benítez, treinador de 64 anos, espanhol, né? Local de nascimento aí em Madrid, né? O Botafogo podendo ter um treinador espanhol, o Rafa Benítez, que tá sem clube, né? O último dele foi o Celta de Vigo da Espanha, né? E tem um tempinho a mais, né? Ele saiu do Celta de Vigo em março de 2024, tá quase um ano sem treinar ninguém aí, o Rafa Benítez. Mas vamos lá passar então aqui a ficha do Rafa Benítez para vocês. Rafael Benítez Maldes, 64 anos, né? Como eu disse, natural de Madrid, na Espanha. Vamos passar um pouquinho dos números do Rafa Benítez. Rafa Benítez também, como eu disse lá na Placar TV para vocês, o Rafa Benítez e o Gerardo Martino, né, o Tata Martino, são 2 treinadores experientes com passagens em grandes clubes, seleções, né, passagens em clubes de ponta em determinado momento da carreira, tá? Não estão mais no auge da carreira, é um fato, né? Nem o Tata Martino nem o Rafa Benítez estão no auge da carreira nesse momento, mas já estiveram por lá, né? Como eu disse, o Tata Martino, naquela época que ele sai do Newell's Old Boys para o Barcelona, ele estava muito valorizado, né? É um treinador que naquela época estava sendo a sensação do momento. Hoje não é mais essa realidade. O Rafa Benítez é um caso parecido. Se a gente for olhar aqui, ó, o Rafa Benítez é um treinador histórico do Liverpool da Inglaterra, né? Vamos aqui um pouquinho mais para baixo para vocês verem. Se a gente botar aqui, ó, o Liverpool da Inglaterra, ele ficou de 2004 a 2010
lá no Liverpool, né? Tá dando para vocês verem aí na tela. Foram 350 jogos pelo Liverpool, foi histórico, né, a passagem dele pelo Liverpool, mas isso aí tem 20 anos, né, gente? Tem 15, 20 anos, né? A passagem dele lá no Liverpool tem muito tempo. Depois do Liverpool, ele passa rapidamente pela Inter de Milão, depois passa pelo Chelsea, né, 2012 a 2013, né? Inclusive, ele estava no Chelsea quando o Corinthians foi campeão mundial, né? Ele perde para o Corinthians no Mundial de Clubes, né? E também no Liverpool, ele perde para o São Paulo em 2005. Mundial de Clubes de 2005, mas assim, trouxe 2 derrotas aí do Rafa Benítez, mas no Liverpool ele ganhou praticamente tudo, né? No Liverpool ele foi muito bem, foi histórica a passagem dele realmente por lá. Depois ele vai na Napoli, chega a Napoli, fica de 2013 a 2015 na Napoli, depois vai para o Real Madrid, 2015 2016. Então, olha o nível de clubes que a gente está falando, tá? Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle. Newcastle foi o último grande trabalho do Rafa Benítez, né? O Newcastle antes dos árabes, né? Os árabes comprarem. O Newcastle nessa época estava com dificuldades financeiras ainda. Foi antes de ser vendido. E ele ficou de 2016 a 2019, né? 146 jogos no Newcastle. Eu acho que foi o último trabalho bom do Rafa Benítez, né? Que ele terminou ali em 2019. Então a gente está falando aí de 6 anos, né? De um último grande trabalho do Rafa Benítez. Porque depois no DL Pro, no Everton e no Celta de Vigo, ele não foi tão bem, né? Se a gente for olhar aqui no Celta de Vigo, ó, vamos ver os dados aqui dele no Celta de Vigo. Foi o último trabalho dele que foi de 2023 a 2024. Se a gente for olhar aqui e pegar os números do Rafa Benítez no Celta de Vigo, ele teve 33 jogos com 9 vitórias, 9 empates e 15 derrotas, né? Foi demitido após um 4-0 que ele tomou do Real Madrid. Então, o último trabalho do Rafa Benítez no Celta não foi bom. No Everton da Inglaterra, ele ficou de 2021 até 2022, alguns meses só, tá? Ele ficou ali mais ou menos 6 meses no Everton da Inglaterra. Então, vamos lá, em 22 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Então, os 2 últimos trabalhos, ele foi demitido depois de uma derrota para o Norwich, né? Perdeu por 2-1. Então, assim, o que a gente tem para falar do Rafa Benítez é um treinador histórico, é um treinador que a gente sabe que tem muito conhecimento, não trabalhou aí no Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle, não foi à toa. Tem passagens em clubes de ponta, porém o que me preocupa no Rafa Benítez é essa questão dos trabalhos recentes, né? Os últimos 3 trabalhos dele, né, no Celta, no Everton e no DL Pro, não foram bons, né? Então, o último trabalho bom mesmo do Rafa Benítez foi no Newcastle, né, que ele ficou ali até 2019. Então, assim, esse é o ponto que joga contra o Rafa Benítez, né? Agora, conhecimento a gente sabe que ele tem. A questão que fica na dúvida aí, por que ele estava tendo resultados ruins nesses últimos anos? O que está acontecendo? Será que o treinador precisa se atualizar, né? Enfim, vamos ver aí em relação ao Rafa Benítez. O próprio Tata Martino, que a gente passou aqui, o Tata Martino, ele tem números melhores. No Inter Miami, como a gente mostrou, né? Na seleção mexicana ele também não foi tão bem assim. Na seleção mexicana ele teve seus problemas. A seleção mexicana não realmente desempenhou bem com ele. No Atlanta ele foi bem. Então na MLS o Tata Martino foi bem nos números, né? Teve um bom trabalho no Inter Miami. Então assim, já o Rafa Benítez não, os resultados recentes não são tão animadores, beleza? Então é isso, passamos então mais um treinador com vocês. Vamos passar agora o último treinador, o Vasco Matos. Bom, voltando aqui de novo para a tela cheia, e agora a gente vai novamente para o canto da tela para a gente passar aí o último treinador da lista, o português Vasco Matos. Pronto, vamos lá, vamos falar então do Vasco Matos, treinador português. É o único que está empregado no momento, né? O Botafogo, para contratar esse treinador, o Botafogo teria que comprá-lo do Santa Clara, né? Aproximadamente 2 milhões de euros aí para o Botafogo pagar, caso decida pelo Vasco Matos, né? Para tirar ali o treinador da modesta equipe de Portugal, o Santa Clara, tá bom? É um treinador diferente em relação à experiência, né? A gente falou aqui de Tata Martino,
experiência em seleções, experiência em Barcelona, experiência em grandes clubes. A gente falou de Rafa Benítez, com passagens em diversos clubes de ponta, Real Madrid, Inter de Milão, Nápoles, Newcastle, Liverpool, né? E agora a gente está falando do terceiro, do Vasco Matos, que não tem experiência em grandes clubes. É um treinador que está começando agora, fazendo um grande trabalho no Santa Clara de Portugal, né? É um treinador que pegou o Santa Clara na Série B portuguesa, foi campeão, subiu para a Série A e na primeira temporada está ficando em 5º lugar da temporada regular lá em Portugal, né? O que para o Santa Clara é histórico, né? Eu até brinquei hoje de madrugada no Twitter, chamei o Santa Clara de Mirassol de Portugal, assim. Para o torcedor brasileiro que talvez não entenda o que é o Santa Clara, é um time que subiu da Série B, tal qual o Mirassol, né? Cara, é isso, assim. Imaginem o Mirassol, que acabou de subir da Série B, tá ali nesse Campeonato Brasileiro de 2025, quando começar, ficar ali em 5º lugar. Vai todo mundo olhar para o Mirassol e falar, o que ele tá fazendo ali? Né? Não era para isso estar acontecendo, né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo com o Santa Clara lá em Portugal. É um time que está realmente surpreendendo todo mundo, e o Vasco Matos é o treinador, por isso ele está chamando a atenção não só do Botafogo, mas de outros clubes na Europa também. Vamos passar aí um pouquinho dos números então do Vasco Matos e falar um pouquinho sobre ele. O Vasco Matos tem 44 anos, né? Um treinador muito mais jovem, tanto o Tata Martino quanto o Rafa Benítez já está acima dos 60 anos, né? O Vasco Matos é natural de Lisboa, em Portugal, tá lá desde 2023, né, no Santa Clara, tem contrato até 2026, e a gente vai passar um pouquinho dos números que ele tem no Santa Clara. Experiência, como eu disse, muito pouca. Ele era auxiliar técnico em 2020 a 2023 do Casa Pia, e o Santa Clara é o primeiro trabalho dele como treinador. Então, diferentemente do que a gente passou aqui do Tata Martino e do Rafa Benítez, que a gente ficou listando aqui os clubes da carreira dele, não tem muito o que falar do Vasco Matos, somente esse trabalho no Santa Clara. Então, vamos lá, 61 jogos que ele tem pelo Santa Clara, a gente vai passar aqui com vocês os números dele, né? Nesses 61 jogos que ele tem por lá. São 61 jogos no Santa Clara, 36 vitórias, 11 empates e 14 derrotas, 88 gols marcados e 54 gols sofridos. Dá para perceber aqui que ele é um técnico que sofre poucos gols, né? Menos de um gol por partida, e também não faz muitos gols assim, né? 88 gols em 61 jogos, é um pouquinho acima de um gol por partida, mas não chega a ser um técnico que tem uma média altíssima, né? Mas os números são bons, né? 61 jogos, 36 vitórias, né? Ainda mais com Santa Clara. O último jogo dele agora foi no dia 18, e que ele perdeu em casa para o Estoril pelo placar de 2-1. Depois teve um empate também em casa com o Farense, né? O time do Santa Clara, gente, não oferece material humano para o Vasco Matos. Então, por isso até é muito surpreendente eles estarem em 5º lugar, né? Então, assim, eles perderem em casa para o Estoril, por exemplo, é isso. Santa Clara vai oscilar, né? Mas quando pega, por exemplo, os times de ponta lá em Portugal, o Sporting, não tem jeito, acaba perdendo, né? Deixa eu ver o outro time aqui. Vamos ver quando eles pegaram o Benfica. 3-0 Benfica. Vamos ver o Porto, quando eles pegaram o Porto. 2-0 Porto. Então, assim, não tem como disputar muito com os times de ponta lá em Portugal. Mas em relação aos outros times, né? Se a gente for olhar, né, desde o início da temporada, o Santa Clara chegou a engatar aqui, 5 vitórias seguidas, tá vendo? Ganhando aqui, dentro, fora de casa. Depois 4 vitórias seguidas aqui, né? Uma invencibilidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos sem perder, até perder pro Porto. Então, assim, vem realmente fazendo uma temporada interessante, mas é inexperiente ainda, né, cara? Eu acho que o Vasco Matos, ele corre por fora por conta dessa inexperiência. O Botafogo é um time muito diferente do Santa Clara, é um time que acabou de ser campeão da Libertadores e também campeão brasileiro, é um time que tem uma pressão muito grande da torcida, e o treinador, né, o Vasco Matos, está num mundo completamente diferente, né? Se a gente for olhar, vou voltar aqui para a tela cheia, se a gente for olhar, o Santa Clara, assim,
praticamente não tem um grande número de torcedor, né? Lá em Portugal. Então a pressão é totalmente diferente. É um time que não tem essa pressão de imprensa, de torcida. Aqui no Botafogo realmente ele vai sofrer um pouquinho caso ele seja escolhido. Mas em algum momento eu acho que o treinador vai ter alguma chance na carreira num time grande. Não sei se o Botafogo vai ser o primeiro, vai ser o time e tem que ser o Botafogo. Eu acho que, sinceramente, não. O Botafogo está num momento que ele tem que pegar alguém mais experiente, não dar oportunidade para ele ser a cobaia para ver se o treinador vai se dar bem, né? Aí muita gente pode falar assim, mas o Arthur Jorge já tinha chegado em Champions League com o Braga, né? O Arthur Jorge já tinha sido campeão da Taça de Portugal, o Arthur Jorge já tinha conseguido resultados históricos mais expressivos pelo Braga, jogou Europa League, jogou, né, Champions League, já tinha sido campeão, como eu disse, da Taça de Portugal. Então o Arthur Jorge já estava um pouco mais experimentado quando ele chegou ao Botafogo. O Vasco Matos tem apenas 60 jogos como treinador na carreira, né? Apenas 60. Então, assim, menos de 100 jogos como treinador na carreira é muito pouco. Por isso eu acho que o Botafogo tá pensando nele, mas eu acho que ele corre por fora aí. Vamos ver, né? Não tô na cabeça do John Textor, pode ser que o John Textor escolha ele. Porém, é isso, meus amigos. Essa é a análise aí dos números dos 3 treinadores que estão na mesa do John Textor. John Textor vai decidir nos próximos dias. E aí, você, torcedor do Botafogo, escolheria quem? Tata Martino, Rafa Benítez ou Vasco Matos? Deixa aí nos comentários e até a próxima.